E aí galera, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre algumas dicas, principalmente algumas dicas de segurança para a tua session de wakeboard. Primeira coisa, para a gente fazer uma session, se a gente não tiver num cable park, a gente precisa da lancha ou de um jet ski. Então, para começar, sempre verificar a quantidade de combustível, para a gente não correr o risco de ficar na mão, ainda mais se a gente estiver dentro de uma lagoa grande ou do mar. Calcula sempre o combustível em 3 partes, uma para ir, uma para voltar e a outra de reserva, tá? Então verificar sempre o tanque de combustível, verificar sempre se a bueira da lancha ou do seu jet está fechada, porque senão isso entra água e eu já vi acontecer de correr, o barco simplesmente afundar por causa disso. Segunda coisa, a gente tem que verificar se a embarcação está com todos os coletes homologados pela Marinha para a gente poder sair. E os coletes específicos para o esporte, então os coletes da Navis, que a gente vai usar especificamente para fazer o wakeboard. Bom galera, então a gente já verificou todos os equipamentos da embarcação, agora a gente precisa verificar o nosso equipamento para poder fazer a session. Então a gente tem que verificar o colete específico, a prancha. Aqui na prancha a gente tem que verificar se todos os parafusos das quilhas estão bem fixados e principalmente se os parafusos da bota estão bem fixados, tá? A gente sempre verifica também se o cadarço da bota está tudo certinho e se o fechozinho dele também está tudo ok. Feito isso, a prancha está pronta para ir para a água. Tem uma coisa importante para a gente ressaltar aqui e lembrar: esses parafusos que prendem a bota na prancha, toda vez que a gente vai cair na água, a gente tem que fazer um testezinho nele para ver se está ok. Porque com o movimento da gente andar e o pé trabalha, esse parafuso ele tende a afrouxar um pouquinho, tá? Na verdade, por isso que ele é feito para a gente conseguir apertar com a mão. Então, bem simplesinho ali, dá um aperto. Toda vez vai mudar o rider, dá um aperto, ok? Então, feito isso, galera, a gente já verificou todos os equipamentos da embarcação, verificou todos os nossos equipamentos para a prática do wake. A gente pode cair na água. Entra. O que a gente tem que fazer? Procurar sempre o melhor lugar para a prática de wake. O que é isso? Água lisa. Quanto mais lisinha tiver a água, quanto mais flat ela tiver, melhor é para o praticante poder andar, né? Uma água muito mexida até dá para andar, mas cansa muito o joelho. O atleta vai ter um desgaste físico maior do que o que precisa, né? Depois que a gente encontrou o ponto ideal para a prática, o atleta vai colocar o equipamento, então primeiramente o colete, depois ele vai saltar na água, numa lancha com motor de popa, equipa a prancha na água. Então quem está dentro da lancha ajuda a esticar todo o cabo, prende o cabo. Numa lancha como essa a gente tem uma targa, então esse cabo ele é preso no alto. Quanto mais alto tiver esse cabo dentro da lancha, melhor. Então se você não tem uma lancha com uma targa como essa, a Navis tem uma torre que pode ser colocada dentro da lancha, que vai fazer o mesmo efeito, vai proporcionar um wake perfeito para você. Então o rider está dentro da água já, a gente vai pegar o cabo e deixar ele bem esticadinho. Então o piloto da lancha, com muito cuidado, vai ligar o motor e acelerar bem devagarzinho, só para o cabo ficar esticado. Bom, então quando o rider estiver dentro da água, o piloto ali, com toda a delicadeza, acelera e deixa o cabo bem esticadinho. O ideal é que o piloto da lancha consiga enquadrar o rider bem na parte de trás. Então antes de acelerar, você tem que perceber que a posição da lancha e a posição do piloto, elas estejam alinhadas. Quando a lancha está posicionada aqui e o piloto muito para o lado direito ou muito para o lado esquerdo, dificulta muito na hora do rider sair da água. Então o ideal é que ele fique sempre alinhado com a lancha. Nesse ponto, quando o rider estiver pronto, ele vai te dar um ok, e é aí que o piloto acelera. É muito importante que tenha pelo menos 3 pessoas nessa brincadeira, tá? Então o piloto ele tem que estar totalmente focado
na navegação, e essa segunda pessoa que está dentro do barco, ela sim que vai tomar conta de quem está lá atrás andando. Tá? Então o piloto tem que estar sempre olhando para frente, verificando que tem alguma outra embarcação, se tem algum obstáculo na água, isso é segurança. Tá? Então, se o rider por um acaso cair, é essa outra pessoa que está dentro da lancha que vai te avisar, e aí sim você para o barco, faz a manobra, sempre devagarzinho. Nesse momento, vou aproveitar que o rider já caiu, a gente volta com a lancha devagarzinho ou com o jet, com o motor bem baixinho para não jogar marola em cima do rider. Pergunta se está tudo ok. Se tiver tudo ok, a gente faz uma volta de 90 graus, então o cabo vai passar por cima da cabeça do rider, ele pega o cabo. Nesse momento é muito importante que o rider nunca segure esse cabo com muita força, então imagina que o cabo está aqui, ele não pode agarrar esse cabo com muita força, de maneira nenhuma ele deve dar laçada na mão nesse cabo. Tá? A maneira mais correta e segura de segurar esse cabo é a mão aberta e você faz um bico de papagaio assim, sem dobrar o dedo inclusive. Por que isso? Se por um acaso o cabo, a lancha dá uma estilingada, o cabo dá uma estilingada, aí ele vai sair da sua mão sem machucar. Tá? Isso é uma dica muito importante para o cabo. Então nesse ponto o atleta vai segurar o cabo, a gente continua com a lancha bem devagarzinho até o momento que ele vai pegar o manete. E aí a gente começa tudo outra vez. Vai bem devagarzinho, estica o cabo, o atleta deu ok, a gente acelera e parte para a brincadeira mais uma vez. Bom, então depois que o atleta já levantou e está andando, ele está em pé em cima da prancha, o piloto já tem que ter estipulado uma raia. Então naquele momento onde a gente em conjunto escolheu o melhor lugar para praticar o wakeboard, a gente vai traçar uma raia. O que é essa raia? A gente vai escolher uma linha reta, tá? Onde tem menos interferência de marola, de vento, de outras embarcações passando que possam gerar outra marola. Quando a gente conseguir estipular essa reta, e ela não pode ser uma reta muito curta, tá? Quanto mais comprida melhor, porque quanto mais em linha reta o atleta andar, melhor é para ele fazer manobra. E essa raia serve para que a gente não pegue outras marolas que a gente mesmo está criando. Então o que acontece? A gente está em linha reta andando a lancha e o atleta. A hora que chegou no fim dessa linha reta, dessa raia, nós vamos fazer uma curva, ou seja, a gente vai trabalhar com alguns sinais daqui a pouco, inclusive, para a comunicação do piloto e o atleta. E aqui já entra então eu vou fazer, o piloto vai fazer esse movimento, avisando o atleta que a gente vai fazer uma curva e a posição aqui vai indicar o lado que a gente vai fazer a curva. Nesse momento o atleta vai se preparar, ele vai para o lado contrário de onde vai ser feita essa curva, então o piloto efetua a curva. O mais fechadinha possível, o atleta vai abrir, ele vai entrar numa tangente grande, ou seja, não tem muita força do barco que precisa ser feita, e a lancha vai entrar nessa mesma linha reta que a gente chegou, evitando assim qualquer outro tipo de marola que a gente mesmo criou. Bom, então como a gente já puxou o gancho naquele momento, a gente falou no sinal de fazer curva, eu vou aproveitar e vou falar do sinal de comunicação então do piloto com o atleta. Cada atleta tem uma velocidade específica que gosta de andar. Isso geralmente é 18 milhas, 20 milhas, depende muito do atleta. Tem atleta que gosta um pouquinho mais e às vezes um iniciante, uma pessoa que é muito levinha, a gente coloca essa velocidade até um pouco menos. Isso tudo vai depender também do tamanho e do tipo da prancha que você escolheu para usar, tá? Mas depois de verificado tudo isso, a gente começa a andar. Se o atleta percebe que a lancha está com pouca velocidade, então ele faz um sinal de joia, que aqui para a gente não vai ser joia, para cima. Isso significa que ele quer mais velocidade. O contrário também é verdadeiro. Se a gente estiver muito rápido e ele fizer esse sinal para baixo, então o piloto tem que diminuir a velocidade, né?
Como eu falei, aqui entra o movimento que a gente faz para avisar o rider que a gente vai fazer uma curva. Nós temos também um movimento aqui assim batendo na cabeça que é para parar. Então o rider está avisando o piloto que é para parar. Ele pode com o dedo indicador apontar alguma coisa que o piloto talvez não tenha visto, que tem na raia, então passou por um galho ou alguma coisa assim. Se ele apontar aqui, o piloto vai conseguir enxergar isso para na hora que ele voltar na raia desviar. Bom galera, então agora que a gente já aprendeu esses sinais também, eu acho que a ideia é a gente ir para a água. Então, só mais uma coisa, lembrando que é muito importante. Geralmente a gente vai andar de galera na lancha, então tem mais de 1, 2, 3 pessoas que vão andar. É muito importante que o piloto da lancha tome muito cuidado na hora que a gente vai fazer essa troca de atleta, essa troca de rider. Então é importante que a lancha chegue sempre muito devagarzinho perto do atleta. Se o atleta precisar de ajuda para tirar a prancha do pé, já chega com o motor desligado. Na hora de abaixar a escadinha, de subir ou descer, qualquer pessoa da lancha, um motor desligado. Muito cuidado também com o cabo, na hora que você vai passar perto desse cabo com o motor, cuidado para esse cabo não entrar embaixo da lancha. Acontece muito de enroscar na lancha o cabo, no motor, na hélice, né? No hélice. Então, são algumas pequenas dicas de cuidado que a gente tem que fazer, que chega devagar perto do atleta, quando estiver perto dele ou perto do cabo, já desliga o motor, a lancha ela vai continuar devagarzinho e toda vez que alguém for subir ou descer da lancha, motor desligado. Importante também quando a gente for terminar a session, no final, recolhe esse cabo, enrola bem, amarra, para não correr o risco até mesmo do vento de jogar isso na água de novo e enrolar no seu motor. Quando você for guardar todo o seu equipamento, é bem legal se você jogar uma aguinha doce, que você vai manter ele muito mais tempo. É um equipamento muito bom da Naves, mas uma aguinha doce faz bem. Mas é isso aí, galera. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente, aqui pelo site da Naves, por telefone, qualquer coisa a gente responde essas dúvidas de vocês. Bora pra água!